Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação em Cristo crucificado, ressuscitado. Estamos mais uma vez reunidos neste dia para nosso momento de reflexão sobre o Evangelho Dominical. Hoje, domingo da Ascensão do Senhor. Neste momento inicial, queremos recordar a vida. Tudo aquilo que durante a semana foi significativo para nós ou as situações que não foram muito boas da nossa vida. Queremos trazer e colocar na presença de Deus, para que Deus, na sua infinita misericórdia, possa olhar para a recordação da nossa vida, daquilo que nós vivenciamos nesta semana, e colocar a sua mão protetora sobre nós, nos abençoar, nos proteger e nos fazer superar todas aquelas situações que não foram boas na nossa vida e nos ajudar a compreender que o processo da vida não é um processo de mar de rosas, mas que existem altos e baixos. E nesses altos e baixos nós precisamos segurar na mão de Deus e seguir em frente. De modo especial, recordamos aqui todas as pessoas do Rio Grande do Sul e de outras regiões do Brasil que passam por situações difíceis, complicadas, que precisam de nossa oração, de nossa ajuda. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigas, amigos, nós temos aqui, nesse trecho final do Evangelho de Marcos, a narrativa da Ascensão do Senhor. Não é tão bem detalhada quanto aos outros evangelistas, mas ele traz alguns elementos que são essenciais para compreendermos a missão de Jesus no mundo e a missão dada aos discípulos no dia da Ascensão, e que é a missão dada a nós hoje, como continuadores da missão de Jesus no mundo em que nós estamos inseridos.
Primeiramente, Jesus envia os discípulos. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a todos. Então não são os discípulos que se dispõem a ir para evangelizar, mas é a missão dada por Jesus. Nesse dia em que ele se despede fisicamente dos seus discípulos e continua presente espiritualmente. No próximo final de semana, celebramos a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, Maria Santíssima e todas as pessoas que estavam com eles nesse momento da Igreja nascente. E é aqui, neste momento, em que Jesus volta para o Pai. E neste voltar ao Pai, antes de voltar, Jesus envia os discípulos em missão. E aí ele diz o seguinte, depois de enviá-los: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Existe aqui N possibilidades para interpretações errôneas deste versículo. Muitos fundamentalistas, e aqui eu falo de fundamentalistas católicos, dizem que fora da Igreja Católica não tem salvação, baseado numa interpretação errônea desse versículo. Aqui Jesus quer dizer o seguinte, que todas as pessoas que não crerem significa aquelas que não aderirem ao projeto de Jesus conscientemente. E isso pode estar no meio de nós. Isso podem ser pessoas que estão sempre na comunidade, fisicamente presente, mas por meio das atitudes distantes. É isso que Jesus quer dizer. Não crer, ser condenado, é fingir-se de cristão, mas não ter atitudes cristãs. Não é fora da igreja. Não, é dentro da própria igreja. Então a gente precisa compreender este versículo, compreender também que a missão de Jesus ela não é para os outros. Nós não saímos em missão para os outros, mas nós partimos em missão para nós mesmos. E partir em missão não é sair para lugares diferentes dos da nossa comunidade, mas é construir, fazer missão, fazer a experiência missionária dentro da nossa própria comunidade e muitas vezes dentro da nossa própria casa. Então essa que é a missão que Jesus dá aos seus discípulos, e quando ele fala que quem não crer será condenado, não são os outros de fora, aqueles que muitas vezes erroneamente se interpretam neste versículo, mas são as pessoas que dentro da própria comunidade cristã católica não compreendem a missão que Jesus deu aos seus discípulos e são cristãs e cristãos de fachada somente. Participam sempre da comunidade, mas fora da comunidade as atitudes não são cristãs. E por último, no finalzinho do Evangelho, aí Marcos menciona a ascensão, mas não dá detalhes nenhum. Simplesmente diz que depois de ter dito isso, depois de ter orientado os discípulos, Jesus volta para o Pai e sentou-se à direita de Deus. Então está ao lado de Deus.
A direita de Deus não significa que Ele está exatamente à direita, mas a direita significa estar ao lado de Deus. Então, ao lado do Pai, Jesus olha pela humanidade. Está junto do Pai, atento aos sinais do mundo. E aí finaliza, o último versículo, que os discípulos saíram, pregaram em toda parte, e o Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Quer dizer, Jesus esteve presente nos primeiros passos da Igreja nascente, e Jesus continua presente na Igreja a caminho. Por isso a necessidade de olharmos para a nossa comunidade, de olharmos para a nossa missão. Mesmo que não seja uma missão visível, mas que ela seja para o bem do próximo, já é uma missão cristã. Finalizando este momento, desejamos a você, mamãe, feliz Dia das Mães. Você que exerce o papel de mãe. Feliz Dia das Mães. Com a bênção e a proteção de Deus. E que nesta semana possamos, na gratuidade do amor que provém de Jesus Cristo, promover a paz e a esperança. Amém.